abertura de mais uma festa do migrante. Em primeiro lugar, desejava cumprimentar todas as pessoas que aqui estão e agradecer por estarem hoje aqui presentes. E em especial o Sr. Presidente da Câmara de Santa Cruz, que nos dá a honra de estar novamente entre nós. Queria também saudar todos os imigrantes que aqui estão, os que se encontram nas flores e todos aqueles que se encontram espalhados pelo mundo, e que não são poucos, que ao longo de muitos anos foram imigrando de um lado e para o outro para tentarem melhorar a sua vida. Isso aqui, todos estão um pouco melhor, mas como todos sabem, ou quase todos sabem, aqueles mais velhos também já são um pouco já também daqueles que têm mais idade, sabem que a nossa vida há alguns anos era bastante difícil na nossa terra e as pessoas tiveram que abandonar a sua terra para poderem ter uma vida mais digna e melhor. Queria falar também sobre a nossa festa. Essa é uma festa que, como sempre, fazemos dentro das nossas possibilidades, mas como todos sabem, a vida está difícil no país, na região, e também não poderia deixar de estar, infelizmente, também aqui na nossa terra. Por isso, vamos fazer uma festa à nossa medida, gostaríamos de fazer muito melhor, também saberíamos fazer melhor. Eu não sou uma pessoa propriamente virada para festas, mas tenho muitas pessoas que me rodeiam que saberiam fazer uma festa muito bonita, mas devido à nossa situação financeira, apostamos fazer uma festa mais ou menos digna, mas não fazer aquilo que não podemos, para depois mais tarde não termos dívidas, como algumas autarquias da região do país que têm milhões e milhões de euros de pagar festas do passado. Nós, felizmente, temos as nossas contas em dia em relação a todas as festas dos anos anteriores. Queria também falar um pouco sobre o Sr. Geraldino Trigueiro, que essa festa e essa cerimónia de agora e de hoje vamos falar um pouco sobre o Sr. Geraldino. Foi um homem que, ao longo da sua vida e mais propriamente nos últimos 16 anos, preparou uma série de livros que a nossa Câmara editou. Infelizmente o Sr. Geraldino está doente, não foi possível estar hoje aqui presente e gostaria de prestar uma homenagem e desejar-lhe muita saúde e que no próximo ano pudesse estar entre nós novamente, como muitos anos esteve a fazer o seu melhor, porque há quem concorde e que goste dos livros que ele publicou, há outros que não concordam, mas na minha opinião não fez um bom trabalho. É natural que não seja um trabalho perfeito, mas na vida não há nada perfeito. Quem quiser melhorar qualquer um dos livros que publicados pela Câmara de sua autoria, é muito fácil de, a qualquer momento, fazer uma adenda e tentar melhorar aquilo que eventualmente esteja mal. Não quero amassar mais o pessoal aqui presente, agradeço mais uma vez a vossa presença e vou passar a palavra, penso com a Sra. Antônio Maria, para falar um pouco sobre o livro do Sr. José Lino Trigueiro. Muito obrigado, boa noite e umas boas festas para todos. Flores, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara de Santa Cruz das Flores, Srs. Vereadores, Sr. Ouvidor, Sr. Padre David Barcelos, Sr. Padre Trigueiro, Srs. membros da Junta de Freguesia que aqui estão, os santíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Há 28 anos atrás, um grupo de lagenses com boa vontade iniciavam de forma muito rudimentar e muito simples uma festa concelhia a que quiseram chamar a Festa do Imigrante, com o intuito de honrar os nossos familiares e amigos ausentes e a memória de tantos e tantos que ao longo de séculos tiveram de deixar a sua ilha e as suas casas em busca de melhor sorte. Em junho de 1988, 3 anos depois, e por graça e por felicidade comigo também a presidir a Assembleia Municipal, era apresentada uma proposta que viria a ser aceita pela Câmara de então, no sentido de ser alterado o feriado municipal, que estava fixado no dia de São João. Já sem nenhuma vitalidade, visto que passava despercebido pelas celebrações nos outros concelhos dos Açores e, portanto, numa data que se dividia em diversas festividades, já com bastante implantação nesses outros concelhos locais. Também pensávamos nós
que devido ao solstício de junho, com os seus nevoeiros e imprevisibilidades climatéricas, não deixariam, a nosso ver, celebrar, como se pretendia, uma festa que já se queria grande na altura, associada à redescoberta da ilha que se desejava, e que se desejava, sobretudo, visitada por muita gente. Esta ilha, que a meados de julho está bonita, forrada de hortênsias, com bom tempo garantido e, portanto, com os condicionantes necessários para ser sempre no tempo propício uma realização segura de um evento, que, embora dedicado ao imigrante, pudesse ser um momento de encontro muito forte e apropriado, sobretudo na dinamização do turismo que se desejava e se necessitava. Estavam, nessa altura, a esboçar-se as primeiras experiências com os transportes marítimos de passageiros e essa seria, portanto, a oportunidade certa para esse evento. Estamos, pois, e isto apenas no parênteses e a propósito, a festejar o 25º aniversário do novo feriado municipal, alterado do dia 24 de junho para a segunda-feira subsequente do terceiro fim de semana do dito mês de julho. Quase 3 décadas já passaram e cá estamos, poucos dos que assistiram à criação desse evento, a recordar momentos muito bons que fizeram com que a ilha se projetasse nas outras ilhas e com que a ela fossem atraídos milhares e milhares de outras pessoas, das outras ilhas e de outras paragens que ao longo destes 28 anos encheram a nossa avenida, também com o nome do imigrante, encheram-na de alegria e de pequenos negócios que foram muito importantes para a nossa economia e, sobremaneira, para a divulgação da ilha em geral. Ao longo dos anos, embora com programas diversificados, contudo, sempre se manteve o esqueleto da festa, dedicando o primeiro dia, o dia da abertura, à cultura, o sábado à música e aos desfiles, o domingo sempre marcado pela nossa religiosidade e devoção no Espírito Santo, e a segunda-feira, que sempre chamamos o nosso dia, que, embora mais íntimo já, atraía, sim, toda a ilha. E, porque era a regra geral a segunda-feira ser dedicada à prata da casa, não quer dizer que com isso não combinasse com bonitos espetáculos de pirotecnia, ou então de uma forma mais íntima, como acabei de dizer, com a nossa prata da casa. Depois desta pequena introdução e depois destes breves considerandos que eu à laia de despedida, digamos assim também, e visto que me foi dada esta oportunidade, não queria deixar de referir que cá estamos mais uma vez na sexta-feira do imigrante, dando início a mais uma festa, e como sempre ao longo dos anos, com o lançamento de mais uma de muitas dezenas de publicações que a Câmara das Lajes, ao longo dos anos, soube e quis apoiar, ora editando diretamente essas publicações, ora apoiando autores que nesse dia foram ajudando a prestigiar o nosso concelho e a nossa ilha com as suas criações artísticas. Entre todos esses que nos foram engrandecendo com os seus trabalhos literários, uma vez mais, hoje aqui temos José Arlindo Trigueiro presente. Falar do José Arlindo Trigueiro, depois das breves palavras ditas pelo Sr. Presidente da Câmara e por nós, que somos quase todos conterrâneos e conhecidos, é desnecessário. O José Arlindo é um nosso concidadão que, feito a pulso, feito que mereceu o seu trabalho, do seu esforço, começou e passou por todos os ofícios e por todas as coisas que um homem bem construído pode passar. Foi lavrador, foi polícia, foi funcionário público, foi político, foi uma pessoa que emprestou o seu talento, a sua capacidade de autodidata ao longo dos tempos e nos últimos 18 anos publicou 19 obras. Depois de atingir a idade da reforma, o José Arlindo, nos últimos 18 anos, publicou 19 livros, todos eles de importância, porque todos eles falam e reescrevem a história da nossa ilha. Histórias e Lendas da Ilha das Flores é o nome do livro que o José Arlindo Trigueiro hoje nos traz. O 19º que publica nos últimos 18 anos e que
foi, uma vez mais, editado pela Câmara Municipal. Nele se inserem histórias e lendas de origem florentina e outros fatos históricos já também publicados por outros autores. Com este trabalho, o José Lino Trigueiro procurou deixar para a posteridade um conjunto de histórias e lendas florentinas, algumas já inseridas em livros, jornais, em revistas, a que se juntam agora outros textos inéditos. Talvez por pertencer a uma juventude e a uma ilha cuja produção literária era quase nula, com os trabalhos publicados, os seus trabalhos, o José Lino Trigueiro pretendeu levar aos leitores, designadamente aos florentinos, temas que possam contribuir para o melhor conhecimento da história da ilha, deixando para as gerações vindouras conhecimentos úteis a quem queira enriquecer a sua cultura, contribuindo deste modo para que a Ilha das Flores seja melhor conhecida e apreciada. Quem conhece a história, neste caso as histórias da sua terra, pode melhor a projetar e divulgar. A maioria das histórias nele inseridas resultam de investigações feitas pelo autor e que há anos vinha a preparar para editar. Nelas, para além dos conhecimentos, expressa-se a riqueza dos acontecimentos, expressa-se a riqueza das pessoas, dos hábitos e da própria natureza florentina através dos séculos. Algumas dessas histórias, que vão desde o tempo do povoamento da ilha até os nossos dias, são reedições já publicadas, mas que agora ficam enriquecidas, valorizadas. Outras são recolhas inéditas, como atrás foi referido. As lendas, como sabemos, são narrativas de caráter maravilhoso, com origem em personagens fictícios, com uma determinada contextualização temporal e espacial, às vezes baseadas em acontecimentos históricos que assim são evidenciados pela imaginação popular, às quais se acrescentam fatos e elementos de cariz fantástico. É bem certa a frase: quem conta um conto, acrescenta um ponto. Muitas vezes, portanto, as lendas são alteradas em conformidade com as capacidades ficcionais do narrador, cuja memória faz parte do património cultural do passado, que se perpetua pela tradição oral popular. Em cada uma das lendas, o autor menciona as origens e os narradores que as escreveram, e sempre que possível as fontes ou os elementos bibliográficos dos respectivos textos. As histórias, entre aspas, deste trabalho completam e, em alguns casos, enriquecem as que constam já do livro publicado Retalhos das Flores, Factos Históricos do século XX, também edição da Câmara das Lajes, e da autoria do José Lino Trigueiro, que foi publicada em 2003. Certos temas são bastante extensos e agora aqui são redimensionados ao essencial para se tornarem de mais acessível leitura. Contendo elevada diversidade de textos, uns mais ricos de conteúdo do que outros, o livro contém temas para diversos gostos dos leitores. Todos, porém, contêm características comuns, nomeadamente o facto de dizerem respeito à Ilha das Flores. Várias dessas histórias, se não fossem agora escritas, perder-se-iam para sempre, já que as fontes, que a pouco e pouco vão desaparecendo, tal como aconteceu nos primeiros séculos da vida florentina. É assim o percurso normal da tradição oral, onde muitas vezes os fatos se esquecem pela ausência dos seus narradores de outrora e porque as solicitações e dispersões causadas pelo mídia e pela tecnologia atual levam, como é compreensível, a um maior e mais abundante interesse pela atualidade do que pelo passado, atualidade essa que constantemente nos surpreende com novos acontecimentos que a globalização torna muito próximos, cativantes, aliciantes e que nos preenchem muito mais. Certos interregnos na edição da imprensa florentina poderão causar também que muitos dos fatos ocorridos na ilha ter-se-ão perdido por deles não ter ficado registro escrito. Com uma história de mais de 100 anos, os jornais, que foram muitos ainda, editados nas Flores, são todavia um importante contributo para que se possa ainda hoje reescrever parte substancial da história contemporânea. O livro do tombo, as atas das instituições, os livros do tombo das paróquias e não só, são importantes fontes históricas, convido, portanto, que esses documentos sejam valorizados
aprofundados e sempre redigidos com este interesse, também com essa intenção, para que possam servir para mais tarde serem também considerados fontes históricas. Voltando ao livro, cada história ou lenda é apresentada em capítulos separados, mais ou menos por ordem cronológica dos fatos ocorridos ou narrados, sempre que as datas fossem conhecidas, visão de facilitar ao leitor o seu enquadramento temporal, portanto, a sua melhor disposição na cronologia do tempo. Para uma melhor compreensão, alguns excertos das histórias antigas foi também a intenção do autor atualizar o português arcaico, em que algumas se encontravam publicadas, diligenciando sempre e procurando ajuda para que o vigor literário não fosse posto em causa. Foram reescritas histórias de autores importantes, como dos nossos tempos, no Sr. Caetano Tomás, já da história mais recuada do século XIX, Ernesto Rebelo, Jacobo Jeremias Tomás Pereira, José Valmoutinho, Francisco Gomes, também nosso conterrâneo e contemporâneo, Fernando Silveira, Maria do Céu Fraga. O livro contém 59 capítulos, correspondendo cada um a uma história ou lenda. Deste modo, o leitor, através do índice, pode escolher o texto que pretende ler ou consultar, sem necessidade de ter de fazer uma leitura sequencial do respectivo livro. Tem 90 gravuras, a preto e branco, devidamente contextualizadas nos textos, que, a meu ver, valorizam a obra que estamos a apresentar. Sendo uma edição da Câmara, fica a partir de agora livre, disponível para ser adquirido, comprado por todos os interessados, e espero que sejam muitos que possam assim queiram vir a adquirir um compêndio de curiosidades, de histórias das flores, de fatos importantes das suas gentes e das suas tradições. Finalmente, uma palavra para agradecer ao Sr. José Avelino Trigueiro o facto de ter depositado em mim este trabalho da apresentação do seu livro e agradecer à Câmara Municipal a oportunidade também que nos dá, uma vez mais, de vir a ter esta obra do nosso conterrâneo, que a todos nos engrandece e nos deixa de gratidão. A todos os imigrantes, forasteiros, pessoas de fora que cá estejam, queria também desejar-vos umas boas festas de imigrante. Bem-ajas, bem-vindos. Muito obrigado. Boa noite a todos. O Sr. José Avelino convidou-me para ler o prefácio do livro, que é da autoria do Dr. Caetano Tomás, que não pode estar presente também por motivos de saúde. Passo a ler então. Ao falar-se de histórias e lendas, pode ficar-se com a impressão de que este livro de José Avelino Trigueiro vai situar-se no imaginário e não histórico ou não real. Mas, embora contenha algumas matérias lendárias, ele abrange uma série muito interessante de temas que vão mesmo de lendas até factos históricos. O livro tem características que o fazem alinhar perfeitamente com os anteriores livros de José Avelino. Ele continua a retratar a Ilha das Flores, as suas gentes e as suas vidas, dos tempos antigos até os mais recentes. De facto, o variado conjunto de temas faz do livro um interessante repertório que relembra variadíssimas situações e aspectos reais da vida das flores. Estes vão de tempos muito antigos até aos nossos dias. Pensa-se na Batalha ao Largo das Flores, em 1591, e nos franceses de meados do século XX. São clichês preciosos desta vida real, embora não abrangendo todos os variadíssimos aspectos da vida de uma população, como se compreende. São, ao mesmo tempo, uma quantidade significativa de factos, alguns bem recentes, que se afundariam nos tempos se não tivessem sido aprisionados neste livro. Pensemos só numa série de acontecimentos relacionados com barcos nos tempos da Segunda Guerra Mundial. Atualmente já serão pouquíssimos os florentinos que os recordem. Mais alguns anos e tudo se teria afundado no esquecimento. O mesmo se diga de outros conteúdos do livro, que é uma espécie de rede que apanha riquezas que se diluíram nas águas das gerações esquecidas que marcam a atualidade.
São muitos motivos para estarmos, mais uma vez, reconhecidos ao nosso conterrâneo, a quem igualmente, mais uma vez, as flores tanto devem. Vamos dar por encerrada a nossa sessão de abertura da festa do imigrante. Boa noite a todos e obrigado.